Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara e eu sou do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje, como vocês podem ver, eu estou em um ambiente muito natural. Então, eu estou aqui no meio da natureza, em um parque aqui na minha cidade, que é um parque muito bonito, tem muitos rios, muitas árvores, como vocês podem ver, e é bem legal, vem muitas pessoas aqui, em família mesmo, com as crianças, ou né, as pessoas vêm aqui também para observar a natureza, entrar em contato com a natureza ou fazer yoga, fazer meditação e ver os pássaros. Aqui tem muitas espécies de pássaros e os rios, alguns animais, capivaras, enfim. Eu acho que tem capivara, que tem uma placa bem grande ali falando sobre capivara, então acho que tem. Eu não vi ainda, mas deve ter. É, tem jacaré também. Tem uma placa falando que tem jacaré, então deve ter jacaré também. Mas é, eu gosto muito desse parque, porque eu gosto muito de natureza, e aqui eu acho que é um parque que a gente perde total contato com a cidade, né? E então ele é bem assim isolado, bem fechado e bem grande também. Mas enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu acho que muitas pessoas se interessam, que é sobre o Brasil, né? Então, eu sei que muitas pessoas que assistem o canal querem vir para o Brasil ou estão planejando uma viagem para o Brasil, querem visitar lugares, querem conhecer o país e muitas vezes essa é a razão do porquê, né, está aprendendo português. Claro que tem outras pessoas que, na verdade, estão aprendendo português porque querem trabalhar, talvez, né, sejam mais um motivo relacionado a trabalho. Então, não necessariamente a pessoa quer conhecer o país, né, gosta da cultura, mas precisa aprender português por causa do trabalho. Então, isso também acontece. Tem outras pessoas que apenas gostam da cultura e se interessam, mas que não necessariamente estão planejando vir para o Brasil. Mas acho que, de qualquer maneira, saber um pouco mais sobre o Brasil quando você está aprendendo português é algo muito interessante. Então, vamos falar sobre o Brasil. Bom, e todos vocês já sabem que o Brasil é um país muito grande, muito grande. Então, é difícil falar do Brasil sem tomar esse cuidado de falar as diferenças entre cada região, entre cada estado do Brasil, porque realmente tem muita coisa para falar sobre o Brasil, porque tem muita diferença entre as regiões, né? E acho que uma coisa que as pessoas que vão vir para o Brasil
tem muita dúvida, por exemplo, quando, né? Quando eu vou para o Brasil, né? Quais são os melhores meses, a melhor época do ano para eu ir para o Brasil? É uma dúvida bem comum, porque se você vem, por exemplo, no inverno, o inverno do Nordeste e o inverno do Sul do Brasil são bem diferentes. Então você vai poder aproveitar coisas diferentes. Vai ser um outro rolê que a gente fala aqui em São Paulo, um outro rolê. Vai ser um rolê diferente, um passeio diferente, fazer coisas diferentes, né? Então, vamos lá, né? Se você quer, por exemplo, curtir uma praia no Brasil, se a sua motivação é vir para o Brasil para ir para a praia, curtir o sol, né, o calor, com certeza a melhor época do ano é o verão, né, que é no começo do ano. Então, de dezembro a fevereiro. Então, nesses meses assim, você vai ter muito sol, vai ter muito calor, principalmente no Nordeste, no Rio de Janeiro, aqui também em São Paulo, mas claro que com intensidades diferentes, né? No Nordeste é bem mais intenso o calor, é claro que às vezes tem chuva, mas é mais intenso. E então, se você quer curtir uma praia, o verão ele é muito bom na maior parte do país, assim, no sul também. Então, é uma boa época para você vir e curtir praia, né? É claro que algo muito importante de lembrar é que no verão é alta temporada. Então, tem muita gente, muito turista, não só turista internacional, mas também turistas locais. Então, esses meses de dezembro a fevereiro é férias aqui, né? Tanto assim, férias escolares como de trabalho mesmo, né? Cabelo na minha boca. Então, tem muita gente, com certeza. Você vai vir para o Brasil, nesses meses você vai ver muito turista, muita gente, lotado, praias lotadas. Nossa, Rio de Janeiro, Nordeste, né, Bahia, tal, muita gente, muita gente. E, claro, que os preços também vão lá em cima. Então é tudo muito caro, né? Hotel, restaurantes, né? Comida, enfim, é tudo muito caro. Passagem é mais cara, porque é alta temporada. Então, verão, eu acho que isso em qualquer país, a alta temporada, muita pessoa e muito caro, né? Mas se é isso que você quer, né? Se você quer curtir mesmo o verão, se você quer visitar as praias do Brasil, vale a pena, né? Mas, por exemplo, talvez você não quer ir para a praia, talvez você quer ir para um rolê, um passeio mais tranquilo, visitar cidades, centros históricos, né? E, então, algumas opções são, por exemplo, o Centro-Oeste, né, Minas Gerais e tal. Você consegue fazer passeios mais tranquilos na cidade, visitar pontos históricos, né, da cidade e visitar museus, por exemplo. E para isso, né, se você quer fazer uma coisa mais tranquila, talvez em períodos fora de temporada funciona bem.
por exemplo, depois de fevereiro, né? Então, de março a junho, mais ou menos, você pode pegar uma época de baixa temporada nesses lugares assim. Então, os valores vão ser mais acessíveis, vão ser mais baratos. E também entre setembro, outubro, setembro a novembro, também baixa temporada, então é mais barato. O clima também é mais tranquilo, não é nenhum extremo, não é nenhum calor de verão e também não é aquele frio de inverno, então é bem mais tranquilo. Então são meses muito bons, né, fora de temporada, porque no meio do ano também, em junho, julho, também é período de férias, também tem bastante gente viajando até dentro do Brasil, porque são férias também escolares e tal. Então, também costuma ser um pouco mais caro, mais alta temporada, no meio do ano, né? Junho, julho. Mas entre março a junho ou de setembro a novembro são meses mais tranquilos, financeiramente falando, né? Mais barato, mas também de menos turistas. Então, você não vai encontrar os lugares muito cheios, muito, né, lotados de pessoas. Se você quer um rolê mais tranquilo, é uma boa opção. Bom, e talvez você queira ver natureza, né? Então, lugares naturais, ver, sei lá, animais, tudo que envolve natureza. Para isso, uma excelente opção, com certeza, é a Amazônia, né? E a Amazônia é um lugar assim incrível. E a Amazônia você tem dois períodos, né? Você tem os períodos de cheia, de quando tem muita água, os rios estão cheios, ou o período de seca, né? Se você quer ver a natureza, enfim, os rios, você ir em período de cheia é melhor, né? Porque também tem muita chuva, mas é bem interessante. Agora, se você quer ir fazer trilhas, andar pela Amazônia, enfim, é mais interessante o tempo de seca. E uma coisa legal no Brasil é que dentro do Brasil você consegue fazer todos esses diferentes passeios e completamente diferentes e aqui no Brasil você encontra todo tipo de passeio, né? Então, por exemplo, se você quer curtir o frio, você também pode vir no Brasil para curtir frio, né? Normalmente o Brasil é uma referência para curtir o verão, o calor nas praias, mas também é uma opção você curtir o Brasil no inverno, que seria principalmente no sul, porque no sul realmente faz muito frio. Se você gosta de frio, se você gosta de rolês, né, passeios que envolvem o frio, então, por exemplo, em Gramado, aqui no Brasil, que fica no sul, é uma cidade muito legal para visitar no frio. Eles têm passeios, né, eventos que estão ligados a essa época do ano. No sul, em geral, eles têm uma cultura muito parecida com a Europa. Então, não sei se você acha interessante, mas se você quer ver um pouco da Europa no Brasil, você pode ir para o sul. Então, os lugares, as casas, todos esses monumentos, né, assim, eles lembram muito a Europa, né, a arquitetura do sul tem muitos lugares muito parecidos com a Alemanha, enfim, porque é por causa da influência que o sul teve
da Europa, né? Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas que vêm para o Brasil, eles querem ver muito o Brasil, né? E que acaba sendo verão, né? Calor, ir para as praias, esse tipo de coisa. Mas também é possível fazer outras coisas além disso no Brasil, né? E uma coisa também que sempre me perguntam é sobre os dialetos que existem dentro do Brasil. E realmente a gente tem muitos dialetos. E o que são dialetos, né? Dialetos são diferentes formas de falar o mesmo idioma, né? Que são formas oficiais, né? São padrões dentro do idioma, mas que varia dependendo do estado, da região. Então, são diferentes formas de falar português. Por exemplo, algo que é bem conhecido, né, é a diferença do carioca, que a gente chama, que é o português falado no Rio de Janeiro. Então, o sotaque carioca, essa questão do S, né, nas palavras. Então, por exemplo, a palavra casca, aqui em São Paulo a gente fala casca com som de S. Já no Rio de Janeiro eles vão falar com som de sh. Então esse S vai ser casca, né? Então é uma diferença na pronúncia do S, o que é uma pequena diferença. Então, com certeza é fácil de entender, não é algo totalmente diferente. E acredito que é assim em todos os dialetos do Brasil. Nunca é algo, nossa, completamente diferente, que a gente tem dificuldade para entender, não. São detalhes, assim, detalhes na pronúncia, em letras, né, da forma de pronunciar. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem essa coisa de colocar sons de I no final das palavras que terminam com E. Então, por exemplo, leite. Então, aqui em São Paulo a gente fala leite e no sul eles falam leite. Acho que em outros lugares também falam leite, enquanto que em São Paulo a gente fala leite. Esse também é uma característica muito marcante na, na, no dialeto paulista, né? E então cada região vai ter as suas características, né? Mas é isso de que a gente sempre consegue entender o que está sendo dito, sempre. Então, não tem muita essa dificuldade. Às vezes, os alunos perguntam, mas são tantos sotaques no Brasil, qual eu preciso aprender para eu conseguir me comunicar no Brasil? Né? Qualquer um, qualquer um. Todos os sotaques a gente entende. Então, se você aprende a falar como um paulista, você vai entender as outras regiões, né? Quando um baiano falar com você, você vai entender. Talvez tenha um pouco de dificuldade por você ser estrangeiro. Então, às vezes, quando a gente está aprendendo um idioma, uma mínima diferença já faz a gente, meu Deus, eu não estou entendendo, né? Mas você escolhe, né? Você escolhe qual sotaque você acha mais bonito. No dia 30 de novembro, nós vamos fazer o segundo encontro de conversação em português. O primeiro encontro
foi muito legal, muitas pessoas participaram, praticaram português, se conectaram com pessoas de outros países através do português. Então essa é uma excelente oportunidade para você poder usar o seu português e conhecer outras pessoas falando português, né? Se conectando com o português. E é totalmente gratuito, então se você quer participar desse segundo encontro, se inscreva, o link para inscrição está aqui na descrição. O que tem algumas vezes diferença são palavras, né, vocabulário, mas são poucas coisas assim. Então, tem, por exemplo, nome de frutas que são diferentes. Então, aqui em São Paulo a gente tem a mexerica e no sul eles chamam de bergamota. Então, às vezes, se você falar bergamota para um paulista, ele não vai saber do que você está falando, porque é um nome diferente. Ou, por exemplo, também nós temos a mandioca, que em algumas outras regiões do Brasil é aipim. Tem até macaxeira no Nordeste. Então, ó, aipim, macaxeira e mandioca. É a mesma coisa, mas palavras diferentes. Então, são coisas assim que muda, né? Alguns nomes de coisas, expressões, mas isso é algo totalmente normal e que não vai atrapalhar o seu entendimento do português. Então, acho que é mais você escolher. E eu acho interessante você aprender um, um sotaque, um dialeto e focar nesse dialeto, porque às vezes não vale a pena você querer aprender todas as formas de falar mandioca em português. Acho que não vai interferir muito na sua vida saber todas essas informações. Então, quando a gente está aprendendo um idioma, a gente tem que focar no que é útil, porque é muita informação. E, e, e a gente tem que saber o que a gente vai armazenar no nosso cérebro, o que a gente vai guardar no cérebro. E a gente não precisa guardar tudo isso. Então, às vezes, a gente quer saber todas as palavras, né? De como que fala isso em São Paulo, como que fala isso na Bahia, mas não é tão importante, né? O importante é você saber pelo menos né? Uma forma de falar mandioca, por exemplo, mandioca, né? E, e tudo bem, né? E uma coisa também que as pessoas têm dúvida é sobre segurança aqui no Brasil, porque é bem comum as pessoas falarem que no Brasil você tem que tomar muito cuidado aonde você vai, o que você faz, como você faz, por questão de segurança mesmo. E realmente, eu acho que isso em qualquer lugar do mundo você tem que ter cuidado, né? Mas realmente aqui no Brasil, principalmente nas cidades grandes, como São Paulo, Belo Horizonte, enfim, Rio de Janeiro, essas cidades que são muito alvos de turistas, né? Que vêm muitos turistas. São cidades que é importante você ter um cuidado grande mesmo, né? Por exemplo, não usar o celular não ficar com o celular na mão em qualquer lugar. Você saber, por exemplo, você vai ficar em um hotel aqui em São Paulo, São Paulo capital, mas é bom você primeiro saber se esse hotel ou essa casa que você vai ficar é em um bairro seguro, né? Se é um bairro tranquilo, porque dependendo ali da região de São Paulo,
Pode ser que esse lugar que você vai ficar fique perto de lugares que não são tão bacanas, que não são tão legais, que, enfim, sei lá, às vezes, e que tem um alto índice de roubo, por exemplo. Então é bom, antes de você ir para um lugar aqui no Brasil, você pesquisar onde você vai ficar, né? Em que bairro é perto da onde, o que tem perto, né, desse lugar, para você garantir a sua segurança, né? E isso assim, falando dessas cidades grandes. Agora, se você não quer se preocupar muito com a sua segurança, claro que você sempre precisa se preocupar, mas as cidades pequenas, as cidades do interior, elas tendem, né, tem uma tendência a serem mais tranquilas. Então, você não precisa desse cuidado, dessa pesquisa sobre, será que é um lugar tranquilo? É bom sempre pesquisar, mas comparado às cidades grandes, com certeza não é o mesmo nível de preocupação que você precisa ter. Então, talvez se você é uma pessoa que gosta de algo mais tranquilo, com menos pessoas, menos turistas, as cidades do interior são mais interessantes. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem muitas cidades muito legais, né, que ficam aproximadamente a 2 horas ou a 3 horas de São Paulo, capital. E são cidades que têm lugares turísticos. Por exemplo, São Roque é uma cidade do interior de São Paulo que sempre tem eventos lá de vinho, de passeios de vinho para você experimentar vinhos. Então essa é uma ideia, por exemplo, né? Depende tudo da sua personalidade, do que você quer fazer no país e se você quer ter mais preocupações ou menos preocupações. Mas eu acho assim, a gente não pode deixar de fazer o que a gente quer por medo. Então, se você quer ir para o Rio de Janeiro, no carnaval, no ápice do, do Rio de Janeiro, que é quando tem muita gente, quando tem muita bagunça, se é isso que você quer, então faz, né? Só tomar os cuidados necessários. Também acho que às vezes até os próprios brasileiros têm um estereótipo muito forte do Rio de Janeiro, de que você vai entrar no Rio de Janeiro e você vai ser assaltado, com certeza vão roubar você. E não é assim, isso é um estereótipo, né? Você precisa saber onde você está, os lugares que você está. Outra coisa que é bem importante é a questão dos transportes, né? Então, aqui no Brasil, ah, o Brasil é muito grande, né? Então, diferente, por exemplo, da Europa, que você pega o carro e vai para vários países, né? Um atrás do outro, e não é tanto tempo assim de viagem. Então, você consegue, né, visitar muitos lugares, assim, de uma forma até que tranquila, né, em questão de tempo. Mas aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Por exemplo, depende da onde você está saindo, para onde você vai, mas em geral, viagens de ônibus ou até de carro, elas são longas, né? Você fica muito tempo no ônibus, você fica muito tempo dirigindo. Então, por exemplo, daqui até, né, eu estou em São Paulo, daqui até o Rio de Janeiro, de ônibus você leva umas 6 horas. E de carro, quase a mesma coisa, umas 5 horas, 5 horas e meia. Por isso que acaba sendo mais prático viajar de avião, que daí é bem mais rápido, né? Acho que daí já vai para umas 2 horas de avião, 3 horas talvez. Acho que umas 1 hora e pouco, 2 horas.
E, por exemplo, se você vai de São Paulo até a Amazônia, até Manaus, de ônibus, dois dias para você chegar lá. É muito longe daqui de São Paulo. Então, é muito tempo para ir de ônibus. Então, de avião já é mais prático, já daí fica umas 3 horas, 4 horas de avião. Então, é bem mais tranquilo. Avião é mais caro, obviamente, mas em questão de tempo, se você quer viajar de uma cidade, de um estado para o outro, o avião é melhor, né? Se você não quer ficar muitas horas dentro de um carro ou dentro de um ônibus. E nós também temos metrôs, mas os metrôs, eles são nas cidades grandes. Então, não é muito comum ter metrô nas cidades do interior. Então, se você quer usar aí o metrô como um transporte para ir de um estado para o outro, eu realmente não sei como é isso, como funciona isso. Mas porque os metrôs eles estão nas cidades grandes, nas cidades do interior não. Quando você está dentro de uma cidade, você quer, né, você está sem o seu carro e você quer ir para o aeroporto ou ir para visitar a cidade mesmo, a gente tem os aplicativos, né, de transporte, o Uber 99 também é outro aplicativo de transporte aqui, e os ônibus dentro das cidades também. Então, aqui você paga, né, a passagem do ônibus e você vai para tal lugar, né? Então, tem os terminais de ônibus que você dentro do terminal tem muitos ônibus que vão para diferentes partes da cidade. Então você pega um ônibus e vai para a zona sul da cidade ou para a zona norte. E a cada vez que você entra no ônibus, você paga, né, a passagem. E isso vai mudar muito de cidade para cidade. Então eu falo mais pensando aqui onde eu moro. Mas aqui, por exemplo, onde eu moro, a gente tem cartões de ônibus que você recarrega e você pode, toda vez que você entra no ônibus, você passa o cartão que já está recarregado, né, com um valor ali de passagem, né. E, por exemplo, para você ter uma ideia, o ônibus aqui na minha cidade é 4,40? É R$ 4,40 uma passagem de ônibus. Então, pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês achem úteis essas informações que eu dei para vocês. Espero que possa te ajudar com a sua viagem para o Brasil. E lembrem-se, né, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo que eu quero ajudar vocês. Então, eu vou ir para o Brasil, eu tenho dúvida sobre isso, né, me dá uma dica. Eu quero dar dicas, tá? Então me perguntem, entrem em contato comigo no meu Instagram. Enfim, estou aqui para ajudar vocês a estarem aqui no Brasil, tá? E, bom, muito obrigada. Não esqueçam de visitar minha página lá no Ko-Fi. No Ko-Fi você vê mais informações sobre as minhas aulas particulares de português. E também eu estou vendendo um e-book, que é um material para você usar aí nos seus estudos de português, que é um livro que tem 7 histórias do folclore para o nível A2, B1 em português. E esse livro ele vem com áudio, então é um excelente material para você estudar português, aprender novas palavras, praticar o seu listening. Então confere lá no site. E se você quiser também ajudar o canal, contribuir com o canal e me motivar a continuar aqui com os vídeos, você pode comprar um cafezinho para mim lá no
Ko-Fi, também é uma maneira de você querer, né, contribuir com o canal. E muito obrigada por assistir esse vídeo e tchau, tchau, até o próximo.